Estava relembrando de um ensinamento, um aprendizado que eu tive em uma conversa que eu gravei para o YouTube com o ex-CEO da empresa que eu trabalhava, quando eu perguntei para ele como que a gente lida com decisões difíceis. E ele falou, olha, a decisão não tem que ser difícil, a decisão ela tem que ser tomada baseada em critérios para alcançar um resultado. O que você tem que ter é o resultado e os dados para tomar essa decisão da melhor maneira. Mas a decisão ela não pode ser tratada como difícil ou fácil, porque o difícil ou fácil é o desdobramento dessas decisões, e não a decisão em si, né? Então, eu estava falando sobre isso com ele, porque eu falo, às vezes a gente precisa desligar pessoas, às vezes o desligamento acontece, inclusive, de forma em massa, e isso é super complexo, e tanto eu quanto ele tínhamos passado por uma situação como essa. E eu estava falando um pouco sobre como lidar com isso, né? Como ele conseguiu lidar com isso e tal, e, enfim, falando da minha própria experiência. E eu achei muito interessante, muito perspicaz essa observação dele, né? A decisão a gente precisava cortar uma porcentagem da folha, isso era uma coisa que, enfim, veio como direcionamento da empresa global, a matriz não ficava no Brasil, e a gente tomou a decisão a partir do momento que definimos quais eram os critérios para a gente definir quem que nós iríamos ali fazer o desligamento. Depois disso, teve um desdobramento complexo. Falar com as pessoas que foram desligadas, falar com as pessoas que permaneceram na empresa, falar com os clientes, conversar, gerenciar o clima, né, da empresa entre as pessoas e tal. Tudo isso foi complexo, exigiu um esforço da nossa parte. Mas, se a gente pensar aqui de uma forma mais pragmática, a decisão ela não foi difícil em si, porque uma vez que a gente teve o direcionamento, a gente definiu critérios e dados para isso. Havia uma lógica na decisão. Não quer dizer que todo mundo concordou com a lógica, mas todos entenderam a lógica. Todos sabiam a lógica que foi usada para fazer as escolhas que nós fizemos. E a partir disso, a gente tomou a decisão e fez a gestão das consequências ou dos desdobramentos dessa decisão, né? E eu achei isso muito interessante, porque na hora de tomar a decisão, a gente não pode ter a cabeça quente, a gente precisa esfriar a cabeça e pensar da forma mais racional que a gente puder, tomar a decisão e depois escolher planos de ação para conseguir fazer a gestão dos desdobramentos. Isso tanto para a empresa quanto para a vida virou uma lição para mim. Eu sempre penso sobre isso, quais são os dados para tomar a decisão da melhor forma possível.